Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando mais sobre o projeto de lei que deve ser votado na semana que vem no Brasil, deveria ser votado nessa semana, foi adiado para a semana que vem, sobre o Marco Civil da Internet. Você sabe o que significa o Marco Civil da Internet? É sobre isso que a gente está falando aqui hoje, que na verdade pode ser um conjunto de leis que vão aí regulamentar a utilização da internet, vai dizer o que a gente pode fazer na internet, o que a gente não pode, os direitos, os deveres, também com relação às empresas, aos provedores. Por isso, participe com a gente, fale o que você acha sobre o serviço de internet no Brasil, como é que você usa a internet, é muito importante a sua participação. Se você também tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar, tá? O nosso telefone é o 19 3871 9620 ou, se você preferir, açãonacional@rs21.com.br. A gente falava um pouquinho sobre algumas questões da segurança, da privacidade na internet e uma das questões, né, que envolve a segurança e que o projeto pretende obrigar é a criação de data centers no país. Antes da gente falar onde é que isso pode chegar, como é que a gente pode definir data centers? Bom, especialista. Numa linguagem mais simples, data center é um centro, é um espaço, uma espécie de laboratório, onde há uma série de computadores, não esses como a gente conhece, que tem em casa, mas é uma série de prateleiras com esses computadores, onde são armazenados os dados. Tá dando um exemplo, né? Por exemplo, o Google tem a internet inteira dentro do data center dele. Quando a gente faz uma busca na internet, a gente está buscando no data center do Google, né? nesses lugares. São computadores específicos, então, são muitos computadores com uma capacidade de processamento muito grande, de armazenamento também, para guardar todas essas informações. E qual seria a proposta com o Marco Civil? Como é que funcionaria isso aqui no Brasil? Bom, acho que na verdade, o que acontece? O que existe hoje, Karina, o que está havendo hoje na Câmara é um embate, né, entre grupos que defendem que, na verdade, os data centers têm de ficar no Brasil, sediado em território nacional, e grupos que defendem que esses data centers têm de ficar exatamente onde estão, fora do território nacional, sendo que a grande parte deles, se eu não me engano aqui, Rogério, se localiza nos Estados Unidos. E por que desse embate? Porque, a bem da verdade, o que se argumenta contrário à vinda desses data centers aqui para o país é que o custo disso no país seria altíssimo, né? Não é novidade para ninguém que a carga tributária brasileira ela é extremamente alta, né? E uma conta por cima dessas empresas tem como resultado a inviabilidade de se montar um data center, que é uma coisa extremamente complexa, no país. Por outro lado, os grupos que são a favor, né, que nesse ponto encontram no governo o seu maior aliado, é que com a informação aqui dentro do país, né, evitar-se-ia talvez episódios como o que aconteceu há poucos meses aí com a história da espionagem, exatamente, da Dilma, porque de uma certa forma, a despeito da complexidade dessa espionagem, seja lá o que for, a verdade é que parte dela teve a sua realização em data centers, né? Buscando informações que transitaram em data centers. Dá para falar que a gente teria mais segurança como consumidor? Eu particularmente eu acredito que não. Particularmente eu acredito que não. Acho que em termos de segurança, não segurança, talvez teria um reflexo jurídico, né, Karina? Um reflexo jurídico, sim, porque você está dentro do país, você aciona os mecanismos legais aqui dentro. Agora, com relação a uma segurança já de... a empresa ela pode fazer, eu imagino que a empresa ela pode fazer tudo para estar adequada às leis daquele país, desde que isso seja economicamente viável para ela, interessante para ela, então ela se adequaria. Aí existe o fator humano, além do fator tecnológico, você tem o fator humano. Então, se você tem uma pessoa que às vezes pode pegar essa informação e fazer alguma coisa com essa informação,
né? Por mais que ela vai ser punida pelas leis brasileiras, etc. E tal, essa informação ela foi utilizada com um propósito. Por exemplo, a própria denúncia que aconteceu de toda essa espionagem, né? Foi um fator humano, uma pessoa de dentro que fez a denúncia. Ela pegou aquela informação que era secreta e colocou no ventilador, né? Então, daí ele está fugindo dos aspectos legais e tal, tentando se proteger, mas existiu o fator humano. Então, na prática, segurança é uma sensação, né? Não tem nada 100% seguro em nada na vida, né? Seja tecnologia, os seus dados, as suas informações. Daí vai muito do que que eu citei no início, assim, o que você quer que seja mapeado e como você... Imagine que entrou, você se conectou, você foi mapeado. Vai do bom senso daí também, né? De cada pessoa em como ela vai se expor e cada empresa como é que ela vai se posicionar. Quero convidar você de casa, você que tem dúvidas sobre esse assunto, o que é o Marco Civil da Internet, que todo mundo está falando essa semana, como é que isso vai mudar a minha vida como consumidor de internet em casa, como empresa, você que trabalha nesse ramo. Pergunte para a gente e responda a nossa enquete de hoje também. Como você avalia a internet, o serviço de internet no Brasil hoje? E como é que você utiliza ela? E como nós estávamos falando sobre essa questão do data center, caso isso seja regulamentado pelo governo e a empresa não quiser vir para cá, ela está sujeita a sanções, por exemplo? Bom, na verdade é o seguinte, um dos pilares que agora o Marco Civil traz, né, é justamente essa questão da privacidade. A verdade é que a questão da privacidade ela é uma preocupação forte desse Marco Civil, né, e deve ser entendido como privacidade constante na lei o fato de que os seus dados, não somente os cadastrais, mas o conteúdo daquilo que se troca, né, ele tem de ser armazenado com muita segurança pelo data center e a novidade ele deve necessariamente, se o usuário quiser, ele tem de ser apagado quando se termina a relação ou com o provedor de conexão, que no caso nós estamos falando dos hospedeiros, né, dos data centers, ou do provedor de aplicação, né, que são esses sites de relacionamento que fazem anotações, costumam ter os dados do usuário. Se o usuário quiser, daqui para frente, a lei, o Marco Civil, ele traz a possibilidade de o usuário manifestar a vontade de ter apagados os seus dados, coisa que até então não tinha. Como o Rogério bem colocou, fica o rastro. E esse rastro tem valor. E esse valor é passado para frente. Inclusive, assim, hoje, até o momento, o que acontece? Você cancela a sua conta numa mídia social. Você não aparece mais. Mas essa informação ela fica armazenada. Ela não foi excluída. Ela está gravada ali. Tanto que tem hackers que ficam buscando brechas e, desculpa, peguei as fotos do cara que eu sabia que tinha conta e tal, e ficam até mostrando para essas mídias sociais no intuito de ganhar uma bonificação, né? Então, o que muda é que agora eu posso, se eu pedir, né, eu tenho que pedir, se eu não pedir, eles não são obrigados. Eu quero que você exclua minhas fotos, né? Então, teoricamente, ele vai excluir. Se ele não excluir, ele vai pode sofrer alguma sanção administrativa, civil, Exatamente. etc. Agora, esse Marco Civil, ele traz, inclusive, no capítulo 2, e eu tenho aqui agora o projeto que vai ser ainda votado na quarta-feira, o modelo final. No capítulo 2, no artigo 7º, ele traz os direitos e garantias do usuário. Dentro desse direito e garantia do usuário, se encontra justamente a garantia que ele tem de, caso ele queira, de apagar os dados, esse rastro que ele deixa na internet. E isso, inclusive, agora tem de ser previsto naquele contrato. Muitas vezes aquele contrato ignorado de adesão que o usuário... Que a gente mal lê, que é muito né? difícil, exatamente, que é muito difícil a gente mal ler, né? Que a pessoa, aceito. Exatamente, a pessoa não vê a hora de chegar no final, ela aperta o aceito e passa. Agora, o provedor vai ter de disponibilizar um contrato contendo dispositivos, contendo artigos que prevejam
algumas obrigações do próprio provedor e direitos do usuário, dentre eles, inclusive, a retirada dos dados, o apagar dos dados. E nesse contrato, não só esses detalhes, mas assim, e também eu vou usar esse tipo de informação que você vai me dar com esta finalidade, né? E, se não me engano, um dos itens proíbe, inclusive, desses provedores de acesso ou de aplicativos, de comercializarem isso de forma a gerar marketing direto. Exato. Hoje, se uma pessoa se sente lesada, por exemplo, de uma foto, de alguma maneira foi usada de uma forma pejorativa, como você estava citando no começo, ela tem que recorrer à justiça para que isso seja retirado. De todo modo, o Marco Civil prevê necessariamente que a pessoa precise recorrer à justiça, né? No exemplo claro que você citou, a gente fala aí, nesse caso, de responsabilidade civil. É algo que foi ao ar, alguém se sentiu lesado em sua honra, enfim. Esse alguém, hoje, antes do Marco Civil, ou seja, porque o Marco ainda não entrou em vigor, hoje ele pode buscar ter a reparação dos seus danos na justiça, mas para isso ele vai usar como fundamento aquilo que o Código Civil disponibiliza. Com o Marco Civil, né, passamos a ter, nós como usuários, passamos a ter uma lei mais específica, mais própria para tratar desse assunto. Portanto, por ser uma lei mais específica, mais própria, melhor, né, mais especializada, né, facilitando a vida, inclusive, do julgador. Por exemplo, o Facebook ele tem uma autocensura, ele retira fotos que ele considera imprópria. Ele citando um páginas, exemplo. Páginas, né? Ele pode excluir a sua página sem te avisar, inclusive. Agora, com o Marco Civil, isso continua ou não? Ele vai ter Não. que esperar uma decisão da Justiça, por exemplo, mesmo achando que é impróprio? Exatamente, ele vai ter de esperar uma decisão da Justiça. Na verdade, nesse exemplo, é o Facebook quem faz ele que delibera a respeito da conveniência ou não de tirar, né, esta página ou aquilo que a pessoa sentiu lesada. Agora, daqui para frente, com o Marco Civil, né, o Marco Civil, tal como ele está agora, e repito, ele pode ser mudado, tal como ele está agora, ele prevê a necessidade de se ingressar com uma ação judicial para se retirar isso daí. Isso não pode demorar um pouquinho, causar um certo desconforto também para a pessoa que se sente lesada ou prejudicada? São três bases principais que é o objetivo principal, né, que é a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede. Perfeito. Né? A liberdade de expressão, hoje, ela sofre uma censura privada. Né? Por quê? O Facebook decide, não, eu não vou colocar essa foto com essa quantidade de pele aparecer, porque são robôs que fazem uma primeira análise, né? Com essa quantidade de exposição de pele, porque isso é foto imprópria. Então, não vou colocar, porque está dentro das minhas políticas, que eu decidi, que você aceitou quando fez o clique, né? Aceito. Né? Então, a lei está dizendo o seguinte, cara, você tem o direito de falar o que você quer, você está num país livre, uma democracia, porém, você vai assumir as consequências. E eu estou eximindo o provedor dessas consequências, desde que fique claro e que ele siga esses parâmetros que estão no marco. Daí o que acontece? As pessoas vão ter que contratar um advogado. Né? Então, essa é uma das críticas dessa proposta que está em análise. Né? Esse projeto vai ficar mais difícil. Vai dar pano para manga. Vai dar pano para manga, você Karina. vê questões, bullying, né? Tipo, foto da minha filha, foto do meu filho e tal. Ou até mesmo assim, nossa, roubaram a minha foto quando eu mandei fazer o backup do computador e postaram na rede. Vai ter que esperar uma decisão da Justiça. Ou casos cada vez mais comuns de namorados que filmaram cenas particulares, brigou com a namorada, terminou, vou me vingar. Expôs. Então, é assim, hoje é comum o provedor até retirar quando está muito óbvio. Né? Tipo, agora, isso pode demorar um pouquinho mais. Pode demorar. A gente vai ter que ficar bem atento a vários pontos. Tem muitos interesses. Tem fatos que envolvem celebridades, tem fatos
pessoas depende, comuns, depende de tudo. de todas as esferas. A gente vai falar também sobre neutralidade da rede, que o Rogério citou agora há pouco, ainda nesse programa. Quero reforçar a participação, quero saber de você como você avalia o serviço de internet no Brasil e também se você tem alguma dúvida sobre direitos na internet, sobre deveres, sobre o projeto de lei que vai ser votado na semana que vem. Agora é a hora de você participar. A gente já tem 2 dúvidas chegando aqui, eu vou responder logo depois do intervalo, não saia daí.